A importância de vigiar e orar. O grande conflito, mas Israel desviara-se do seu melhor amigo e único auxiliador. Os rogos do seu amor haviam sido desprezados. A hora de esperança e perdão transcorria rapidamente. As nuvens que tinham estado a acumular-se durante séculos de apostasia e rebelião estavam prestes a desabar sobre um povo culpado. O único que os poderia salvar da condenação iminente fora menosprezado, injuriado e em breve seria crucificado. Ao olhar Jesus sobre Jerusalém, a condenação de toda uma cidade, de toda uma nação, apresentava-se diante dele. Ele contemplava o anjo destruidor, com a espada erguida contra a cidade, que durante tanto tempo fora a morada de Deus, do próprio lugar mais tarde ocupado por Tito e o seu exército. Ele olhava através do vale para os pátios e pórticos sagrados, com a visão obscurecida pelas lágrimas. Ele via os muros cercados por hostes estrangeiras, ouvia o tropel de exércitos dispondo-se para a guerra, as vozes de mães e crianças clamando por pão na cidade sitiada. Via entregues às chamas o santo templo, os palácios e torres convertidos num monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhantes a destroços numa praia deserta. A divina piedade, o terno amor encontraram expressão nestas melancólicas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Está em Mateus, capítulo 23, versículo 37. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, apresentando-se ao encontro dos juízos retributivos de Deus. O coração moveu-se-lhe de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Almejava vivamente aliviar a todos, e estava disposto a derramar a alma na morte a fim de colocar a salvação ao seu alcance. A majestade do céu em pranto. Esta cena mostra quão ardua a tarefa é salvar o culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus viu o mundo envolto em engano, semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitar em Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria a rejeição da lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Milhões na servidão do pecado, condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a escutar as palavras da verdade no dia da sua visitação. Condenação do templo magnificante. 2 dias antes da Páscoa, Cristo sai novamente com os discípulos para o Monte das Oliveiras e contempla a cidade. Mais uma vez se lhe depara o templo no seu deslumbrante esplendor, como diadema de beleza. Salomão, o mais sábio dos reis de Israel, completara o primeiro templo, o edifício mais magnificante alguma vez visto. Depois da destruição do mesmo por Nabucodonosor, ele foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus. Mas o segundo templo não igualou o primeiro em magnificência. Nenhuma nuvem de glória, nenhum fogo do céu desceram sobre o altar. A arca, o propiciatário e as tábuas do testemunho não deviam mais encontrar-se ali. Nenhuma voz do céu tornara conhecida ao sacerdote a vontade de Deus. O segundo templo não foi honrado com a nuvem da glória de Deus, mas com a presença viva daquele em que habita corporalmente a plenitude da divindade. O desejado de todas as nações viera ao seu templo, quando o homem de Nazaré
ensinava e curava nos pátios sagrados. Mas Israel afastara de si o dom do céu, com o humilde mestre que naquele dia saíra do seu portal de ouro. A glória retirara-se para sempre do templo. Já eram cumpridas as palavras do Salvador: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus, capítulo 23, versículo 38. Os discípulos ficaram admirados ante a profecia de Cristo acerca da destruição do templo e desejaram compreender o significado das suas palavras. Herodes, o Grande, empregara no templo tanto riquezas romanas como tesouros judaicos. Blocos maciços de mármore branco provenientes de Roma formavam parte da sua estrutura. Os discípulos chamaram a atenção do mestre para eles, dizendo: que pedras, que construção! Está em Marcos, capítulo 13, versículo 1. Jesus replicou solene e surpreendentemente: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus, capítulo 24, versículo 2. O Senhor dissera aos discípulos que viria a segunda vez. Daí, com a menção dos juízos sobre Jerusalém, voltaram os pensamentos para aquela vinda e perguntaram: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus, capítulo 24, versículo 3. Cristo apresentou diante deles um esboço dos acontecimentos preeminentes a ocorrerem antes do final do tempo. A profecia que ele proferiu era dupla no seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Juízos deveriam cair sobre Israel em virtude da sua rejeição e crucificação do Messias. Quando, pois, vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Mateus, capítulo 24, versículo 15 e 16. Veja também em Lucas, capítulo 21, versículo 20 e 21. Quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem alvorados em Terra Santa, fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Os que desejassem escapar não deveria demorar-se por causa dos seus pecados. Foi anunciada a ira contra Jerusalém. A sua pertinaz incredulidade decidiu-lhe a sua sorte. Pode ver em Miqueias, capítulo 3, versículo 9 a 11. Os habitantes de Jerusalém acusaram Cristo de ser a causa de todas as angústias que lhes tinham sobrevindo em consequência dos seus pecados. Embora soubessem que ele não tinha pecado, declararam que a sua morte era necessária para a segurança da nação. Concordaram com a decisão do sumo sacerdote de que melhor seria morrer um homem do que parecer toda a nação. Pode ver em João, capítulo 11, versículo 47 a 53. Ao mesmo tempo que mataram o seu Salvador, porque ele lhes reprovava os pecados, consideravam-se como o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse dos seus inimigos. Continuaremos a ouvir